Fala galera! Estamos de volta, como havíamos prometido, trazendo a nossa terceira aula sobre o Renascimento. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a poesia lírica de Camões. Como eu mostrei na primeira aula, Camões tem a sua obra dividida em duas partes. A parte épica, composta pelos Lusíadas, publicado ainda em vida, em 1572, e a parte lírica, que foi publicada póstumamente. Camões morreu em 1580 e a sua obra lírica só foi publicada 15 anos depois da sua morte, em 1595. Bom, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre essa parte lírica. Você sabe, poesia lírica é a expressão da subjetividade, do pensamento subjetivo, das ideias do autor. E nós vamos começar falando sobre a estrutura dessa poesia lírica de Camões. Camões escreveu poesias tanto em medida velha quanto em medida nova. Claro que predominam de forma absoluta os poemas de medida nova. Mas o que é medida velha e medida nova? Na verdade, isso é uma nomenclatura que surge exatamente no Renascimento. Antes do Renascimento, predominavam os poemas com versos redondilhos, ou seja, versos com 5 sílabas, chamados de redondilha menor, ou com 7 sílabas, chamados de redondilha maior. Eram versos mais populares, mais melódicos, que casavam melhor com aquele tipo de poesia feita durante o período medieval, principalmente a poesia trovadoresca. A partir do Renascimento, passam a predominar os versos com 10 sílabas, chamados de versos decassílabos. Em função disso, surgiram as expressões medida velha para designar os versos anteriores ao Renascimento, os versos que predominavam antes do Renascimento, e medida nova para denominar os versos que passam a predominar depois do Renascimento. Então, medida velha são os versos redondilhos e medida nova são os versos decassílabos. Como eu falei, Camões produziu poesia tanto em medida velha quanto em medida nova, sendo que predominam os versos de medida nova, os sonetos decassílabos aí. Mais adiante a gente vai ver exemplos de poesia de medida velha e poesia de medida nova. Uma outra característica que nós precisamos observar quando estudamos a poesia lírica de Camões é o estilo em que ela se enquadra. Aqui também nós vamos retomar aquilo que falamos na primeira aula. Seria interessante, se você não viu a primeira aula do Renascimento, a parte 1, que você veja, porque lá nós explicamos com detalhes a diferença entre o estilo clássico e o estilo maneirista. Durante o período renascentista, nós tivemos esses dois estilos. O estilo clássico, que são aqueles poemas marcados pela clareza, pela simplicidade e pelo equilíbrio, e o estilo maneirista, que é uma poesia marcada pelo conflito que se estabeleceu na época entre o pensamento medieval teocêntrico, recuperado pela ação contra-reformista da Igreja, e o pensamento antropocêntrico, onde o homem é o centro de todas as atenções, que foi recuperado da antiguidade clássica pelos renascentistas. O choque desses dois pensamentos gerou uma visão de mundo extremamente contraditória. E a esse pensamento contraditório, cheio de conflitos, de instabilidade, de desequilíbrio, é que nós chamamos de maneirismo. A identificação do estilo que predomina num texto deste período é uma condição necessária para uma boa leitura, para uma boa interpretação desse texto. Então vamos dar uma olhada aqui em dois exemplos para tentar deixar mais claro a diferença entre estilo clássico e estilo maneirista. Do lado esquerdo aqui nós temos um soneto que nós podemos classificar como clássico, e do lado direito um soneto que nós podemos classificar como maneirista. Observem a leitura dos dois sonetos aí.
Primeiro clássico. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Observe, gente, que esse soneto é de uma enorme clareza e simplicidade. Nós não temos quase que nenhuma dificuldade em compreender esse soneto. O poema nos apresenta a situação em que um homem apaixonado, ou Jacó, passa a servir o pai da sua amada, o Labão, na esperança de tê-la como prêmio. No entanto, o pai dessa moça acaba lhe entregando a irmã mais velha, que é a Lia, a quem ele não amava, ele amava a Raquel. É importante saber aqui que, dentro dessa sociedade onde se desenrolam esses fatos, o homem podia ter mais de uma esposa, mas havia uma tradição de que o pai deveria sempre casar a filha mais velha. Então, ele acaba cedendo ao Jacó, pelos seus serviços, a filha mais velha, que é a Lia. E o Jacó, então, se propõe a trabalhar mais 7 anos para merecer também a sua amada Raquel. E no final nós temos a reflexão de um homem apaixonado, lamentando que a vida seja muito curta para um amor tão longo. De qualquer maneira, gente, trata-se de um poema marcado por clareza, por simplicidade, por objetividade e equilíbrio. E por isso nós temos que enquadrá-lo como pertencente ao estilo clássico da poesia camoniana aí. Agora dá uma olhadinha no poema maneirista, no exemplo de poema maneirista. Um poema extremamente conhecido aí. Olha só. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar, é um acreditar que se ganha em se perder. É acreditar que se ganha quando se está perdendo. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o enorme jogo de contradições que nós temos ao longo do poema. O poema é todo desenvolvido a partir de um jogo de opostos, de contrários, de paradoxos. Observem, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Como a ferida está doendo e não se sente? Como um contentamento pode ser descontente? É uma dor que desatina sem doer. Desatinar é aquela dor tão forte que faz você perder o juízo e, ao mesmo tempo, não dói. É um não querer mais que bem querer. Está vendo o jogo de opostos, de antíteses, de paradoxos? É um andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. Como que você interpreta uma expressão? É nunca contentar-se de contente. É um acreditar que se ganha quando se está perdendo. É querer estar preso por vontade. Isso contraria a lógica. É servir a quem vence o vencedor. Olha o jogo de contradição. É servir a quem vence o vencedor. Como assim? Como que o vencedor vai servir a quem venceu? Afinal de contas, quem venceu? Você percebe o quanto fica contraditório? O quanto fica complexo e difícil de entender o que o poeta está colocando ali através dos seus versos? Na verdade, gente, o que Camões tentou mostrar aqui é a enorme contradição que é o próprio amor. O amor é um sentimento extremamente contraditório. Quem já amou sabe do que eu estou falando.
E o poeta termina com o que a gente chama de chave de ouro. No último terceto, ele expõe novamente essa contradição através da seguinte pergunta: mas como causar pode, seu favor, nos corações humanos a amizade? Quer dizer, como que os corações humanos têm tanta amizade, têm tanto querer a esse amor, se tão contrário a si é o mesmo amor? Isso também vai contra a lógica, porque se o amor causa tantos males quanto foram enumerados nas estrofes anteriores, o lógico seria que as pessoas evitassem o amor, mas nós sabemos que não é isso que acontece. As pessoas vivem correndo atrás do amor, mesmo sabendo que irão sofrer com esse amor. Ou seja, este é um poema tipicamente maneirista. É um poema feito por um jogo permanente de opostos, de antíteses, de contradições, com expressões extremamente absurdas, paradoxais, que tiram toda a clareza, toda a simplicidade, todo o equilíbrio do texto. Ou seja, um poema que se encaixa no que chamamos de maneirismo aí. Certinho? E um outro tópico que nós temos que analisar também ao falar da lírica de Camões são os principais temas. Quais são os assuntos, os temas mais abordados por este poeta lírico? É claro que Camões falou sobre muita coisa. Camões falou praticamente sobre tudo. Mas é claro que sempre tem alguns temas, alguns assuntos que são mais redundantes, que aparecem com mais frequência na obra de um poeta. No caso de Camões, no caso da poesia lírica de Camões, os temas mais frequentes, os temas que mais aparecem são esses 4 aí, ó. O desconcerto do mundo, a mutabilidade das coisas, o ideal de perfeição e, como não poderia deixar de ser, o amor. O amor é o tema principal da poesia de Camões. O desconcerto do mundo tem a ver com a realidade. Aquilo que nós observamos na realidade geralmente não corresponde àquilo que nós idealizamos. O mundo não é como nós idealizamos. Portanto, ele estaria errado, ele estaria desconcertado. O outro tema é a mutabilidade das coisas, um tema também bastante característico na arte clássica. Na visão racional dos renascentistas, o mundo está em constante transformação. Nada é estático, nada permanece estático, igual, por muito tempo. Tudo está constantemente mudando, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Um outro tema também muito comum dentro do período clássico é o que a gente chama de ideal de perfeição, que vem de uma retomada do pensamento platônico. De uma maneira bem simplificada, existem 2 mundos. O mundo material, o mundo concreto, o mundo físico, que é sempre imperfeito, e o mundo do pensamento, das ideias, onde é possível atingir a perfeição. Em vários poemas de Camões, esse ideal de perfeição está muito presente, nós vamos ver nos exemplos depois. E finalmente nós temos aquele que é o principal tema da poesia camoniana, que é o amor. Na concepção clássica, o amor tem 2 lados. Tem o amor espiritual, aquilo que é abstrato, que é apenas sentimento e que normalmente está associado ao ideal de perfeição, da imaginação idealizante, e tem o amor físico, ligado ao mundo material, o amor que se manifesta através do desejo físico, da sensualidade, do erotismo. A poesia de Camões está sempre mostrando essas 2 concepções do amor que só se completam quando estão juntas. Um amor que é apenas imaginação é tão incompleto quanto um amor que é apenas desejo físico. Uma boa leitura de um poema de Camões passa necessariamente por essa identificação do tema que está predominando. Então agora, através de exemplos, nós vamos procurar mostrar como que aparecem esses temas na poesia de Camões. Vamos lá? Aqui nós temos um exemplo do desconcerto do mundo. Olha só. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos.
Cuidando, acreditando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado? Primeiro eu queria chamar a atenção para o seguinte, ó. Isso aqui é também um exemplo de poesia em medida velha. Se você fizer escansão, a contagem das sílabas do verso, você vai ver que todos os versos aqui possuem 7 sílabas, ou seja, são redondilhos maiores. Se você tem dificuldade para fazer escansão, para fazer contagem de sílabas, procure neste mesmo canal uma aula chamada Escansão, Contagem das Sílabas Métricas. E lá nós explicamos com detalhes como se procede para fazer a escansão, para fazer a contagem das sílabas poéticas. Em relação ao conteúdo, nós temos aqui a temática do desconcerto do mundo. Pela lógica, as pessoas boas é que deveriam ser beneficiadas e viver em contentamento. Mas o que ele diz é que o mundo que é desconcertado faz com que as pessoas más é que tenham privilégios aí. Então é um exemplo do que ele chama de desconcerto do mundo. E ao lado desse nós temos um poema que exemplifica a mutabilidade das coisas. Dá só uma olhada. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E enfim, converte-se em choro o doce canto. E afora este mudar-se, cada dia, outra mudança faz-se de maior espanto, que não se muda já como soía, como costumava ser. Então veja, o poema todo está falando sobre esse processo contínuo de mudanças. Muda-se o tempo, muda-se as vontades, tudo vai mudando continuamente. Fala sobre o passar do tempo, as estações, que vão transformando a natureza. Quando ele diz assim, ó, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E ele termina concluindo que, para maior espanto, o próprio processo de mudança também é diferente. As coisas não mudam sempre da mesma forma. Então ele conclui dizendo o seguinte, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como suía. Quer dizer, a própria mudança também passa por um processo de transformação aí. Este é um dos melhores exemplos que nós temos em Camões sobre essa temática da mutabilidade do tempo, que é muito cara aos autores renascentistas. E agora nós temos aqui mais 2 exemplos da temática de Camões. Primeiro sobre o ideal de perfeição. Dá só uma olhada neste poema. Ó. Dizei, senhora da beleza ideia. Então é como se o poeta estivesse se dirigindo a uma mulher que ele chama de senhora e que seria a própria ideia de beleza. Para fazerdes este áureo crino, este cabelo dourado, onde fostes buscar esse ouro fino? É como se o cabelo dela fosse feito de ouro. De que escondida mina, de que veio? Dos vossos olhos, essa luz febéia. Luz febéia é uma referência a Febo, o deus do sol. Então é como se os olhos dela tivessem um brilho tão intenso como a própria luz do sol. Esse respeito de um império digno, esse respeito é uma referência a altivez, a beleza, que é digna de um império. Se o alcançaste com saber divino, me diga se você o alcançou com um saber divino ou se com encantamentos de Medeia. Medeia é uma feiticeira. Então ele diz que ele quer saber se essa beleza toda dela foi conseguida com um saber divino ou com bruxaria, com feitiçaria. De que escondidas conchas escolhestes as pérolas preciosas orientais que, falando, mostrais no doce riso? Então ele diz que os dentes dela são tão brancos, tão belos, como se fossem pérolas finas. E aí a conclusão dele, ó.
pois vos formaste tal como quiseste, pois você se fez tal como quis, né? Com o máximo da beleza. Vigiai-vos de vós, não vos vejais. Tome cuidado, não vos veja. Fugi das fontes. Lembre-vos, Narciso. Narciso é um mito grego do homem apaixonado pela própria beleza. Narciso, ao se ver refletido numa fonte, ficou tão encantado com sua própria beleza que, tentando possuir-se a si mesmo, acabou morrendo afogado. Então ele diz que esta mulher, ela é tão linda que ela corre o mesmo risco de Narciso, né? O risco de ter o mesmo destino de Narciso. Por isso ele diz: vigiai-vos, não vos vejais, fugi das fontes. Aqui nós temos claramente o ideal de perfeição, ou seja, uma mulher que representa a própria ideia de beleza, a perfeição máxima aí. E finalmente nós temos a temática do amor. Também um poema bastante conhecido, né, de Camões, que diz o seguinte, ó: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Então, o amador, a pessoa apaixonada, acaba se transformando na pessoa amada, no objeto do seu amor, de tanto pensar, de tanto imaginar nesse objeto. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então ele conclui: se o amante, de tanto pensar no objeto amado, se transforma nessa própria pessoa amada, ele já possui o ser amado em si e não tem mais o que desejar. Se nela está a minha alma transformada, se a minha alma está transformada nela, que mais deseja o corpo de alcançar? O que mais o corpo pode desejar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Tal objeto de desejo já estaria ligado. Aqui nós temos, nas primeiras duas estrofes, dos dois quartetos iniciais, a ideia do amor como pensamento, como sentimento abstrato. Aquilo que é idealizado, é a visão platônica do amor. Você certamente já ouviu falar de amor platônico. O amor platônico é exatamente isso, é aquele que existe apenas no pensamento, que não se concretiza, que não se materializa. É aquela fase inicial do amor, quando o ser apaixonado contenta-se com o prazer provocado apenas pelo pensamento, pela imaginação do ser amado. Mas nós sabemos também que chega uma determinada fase em que esse contentamento não nos satisfaz mais e nós passamos a desejar a posse física desse objeto amado. E é isso que nós temos na segunda parte do poema. Olha só. Mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, acidente é a criação, o sujeito é o criador, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. Quer dizer, esse sentimento é apenas uma ideia, não é uma coisa concreta. E o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Observe que o soneto faz uma afirmação teórica na primeira parte de que se o amante, de tanto imaginar o objeto amado, acaba possuindo esse objeto em seu pensamento, acaba ligando a sua alma com esse objeto amado, então não teria por que desejar algo além disso. Porém, os dois tercetos começam com a conjunção adversativa mas. A ideia inicial, a tese inicial, vai ser contrariada nos tercetos, quando ele diz: mas o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Ou seja, aquele momento em que o lado físico do amor, o desejo concreto, o desejo físico, o desejo de concretizar, de materializar esse amor, se manifesta. E aí ele não se satisfaz mais apenas com o pensamento. Então, é um belíssimo soneto que mostra como que o amor possui esses dois lados. E o amor, para ser completo, ele tem que ter esses dois lados. O lado espiritual, do sentimento abstrato, e o lado físico do desejo carnal. Aí sim o amor estará completo
segundo a visão de Camões, que é também a concepção clássica do amor aí. Certinho, gente? Eu espero ter ajudado. Claro que nós fizemos uma leitura rápida, né? Um tanto quanto superficial, mais para exemplificar do que propriamente para interpretar os textos. Mas o objetivo era esse mesmo, mostrar para você que a poesia lírica de Camões, ela pode aparecer tanto em medida velha quanto em medida nova, mas principalmente em medida nova, através dos sonetos decassílabos, que ela pode aparecer tanto no estilo maneirista quanto no estilo clássico, e você tem que perceber, quando prevalece o equilíbrio, a clareza, a sobriedade, nós temos o estilo clássico, quando prevalece a contradição, o desequilíbrio, o exagero, nós temos o estilo maneirista. E os temas principais que são abordados na sua poesia: o desconcerto do mundo, a mutabilidade das coisas, o ideal de perfeição e o amor. E com isso nós estamos encerrando nossa aula sobre o Renascimento. Lembrando que essa aula foi dividida em 3 partes, tá? Para você ter a visão completa do Renascimento, da obra desse grande poeta que foi Camões, você precisa assistir as 3 partes. Na primeira parte, uma introdução teórica, né? A visão teórica sobre o Renascimento. Na segunda parte, a obra épica de Camões, uma análise sobre os Lusíadas. E nessa última parte, uma análise sobre a obra lírica de Camões. E eu aguardo você numa próxima aula para nós analisarmos outros autores e outras escolas literárias aí. Até a próxima!